Capítulo 7.1 Lipídios. A propriedade físico-química comum aos lipídios é a insolubilidade em água. Óleos e gorduras formam fases distintas com água, que podem variar a espessura de monocamadas, que são camadas de apenas uma molécula, até camadas visíveis, quando se adicionaram água e óleo. A separação de fases ocorre pela forte interação entre as moléculas de água, que formam uma rede de ligações de hidrogênio. Qualquer molécula orgânica que entra na estrutura da água, se interpõe entre as moléculas e diminui as forças atrativas das ligações de hidrogênio. Desta forma, a água expulsa as moléculas orgânicas, especialmente aquelas que não têm grupos capazes de interagir com a água. Por isso, apenas moléculas orgânicas que apresentam grupos que interagem com a água por ligações de hidrogênio, como etanol, açúcares ou aminoácidos, são solúveis em água. Os lipídios não apresentam esses grupos e por isso a água expulsa essas moléculas. Os lipídios fazem parte das membranas celulares e a sua compatibilidade em água nas hipóteses de origem da vida é algo que deve ser resolvido. Se os lipídios foram sintetizados antes do surgimento das moléculas da vida, eles estariam em fases distintas, por exemplo, flutuando sobre a água. Se não foram formados, quais foram as moléculas que desempenharam as suas funções? Lipídios e membranas. A identidade de um ser requer que ele seja definido no espaço. É necessária uma barreira física que o defina e não se confunda com o ambiente que o cerca. O surgimento de uma barreira deveria ser um dos primeiros eventos para a progressão para a vida. As células atuais apresentam uma membrana celular composta por uma barreira dupla, a membrana fosfolipídica. O avanço no conhecimento da estabilidade das macromoléculas biológicas permite estabelecer algumas proposições gerais em relação às restrições dimensionais para a emergência de uma membrana celular funcional. Os fosfolipídios apresentam uma estrutura molecular formada por duas cadeias carbônicas longas e hidrofóbicas, ligadas por uma unidade de glicerol ligado a um grupo fosfato que pode ligar outro grupo capaz de interagir fortemente com a água. As soluções destas classes de moléculas se agregam espontaneamente em água, formando estruturas em bicamadas, chamadas vesículas. As propriedades físico-químicas de fosfolipídios demonstraram que o tamanho da cadeia carbônica deve ser maior do que 8 átomos de carbono para a formação de vesículas, e cadeias de 10 a 12 átomos de carbono são muito fluidas e com tendência a formar estruturas esféricas chamadas micelas. As cadeias mais comuns têm entre 16 a 18 átomos de carbono, o que leva a uma região hidrofóbica de espessura de 3 nanômetros, com as mesmas dimensões das cadeias de alfa-hélice, com 3 nanômetros e 20 resíduos de aminoácidos, presentes nas enzimas transmembrana. Qualquer químico sabe a importância do confinamento das reações e procedimentos realizados em laboratório. Tubos de ensaio, beckers, balões de reação são utilizados rotineiramente para que não haja a dispersão dos reagentes químicos e sua diluição pelo ambiente. Da mesma forma, as membranas celulares evitam a dispersão de sais e nutrientes das células. Membranas de extremófilos. Os seres do reino Archaea foram inicialmente classificados junto com algas ou bactérias, porém um estudo estrutural mostrou diversas analogias entre estes seres e diferenças com vegetais e bactérias. Um dos pontos observados foi a diferença estrutural da membrana celular, que nos seres do reino Archaea é formada por éteres do glicerol com cadeias carbônicas derivadas do isopreno, cuja estrutura geral está mostrada abaixo. As duas cadeias lipofílicas da bicamada de seres que vivem em altas temperaturas se ligam covalentemente e formam uma cadeia com grupos hidrofílicos em cada ponta. O resultado é a diminuição dos movimentos de rotação em torno das ligações carbono-carbono e um ganho em rigidez estrutural da membrana. Estes seres têm a presença do glicerol em comum com bacteria e eucária, porém a estereoquímica do glicerol é inversa daquela encontrada em outros organismos, o que sugere que a utilização de enzimas completamente diferentes daquelas utilizadas em bactérias e eucariontes. Esta diferença tem sido apontada como uma evidência para uma rápida diferenciação do reino Archaea com os outros reinos na história da vida. Concluiu-se que a rota de síntese do glicerol 1-fosfato não havia sido definida.
Porém, a síntese da parede celular deve preceder outros eventos celulares e o glicerol fosfato é um dos tijolos fundamentais para a síntese das estruturas das membranas. Logo, as suas reações deveriam já estar definidas para um ancestral comum. Esta contradição entre a diferenciação do reino arcaia e a pré-necessidade do glicerol fosfato para a construção da membrana não foi resolvida até o momento. Esta pequena diferença na estereoquímica mostra que o glicerol fosfato é a melhor, se não única forma de construir uma membrana celular, em que dois grupos do glicerol são usados para ancorar as cadeias hidrofóbicas, enquanto o outro grupo OH liga o grupo hidrofílico. Esse vídeo faz parte do livro Origem da Vida, o Problema Químico. Neste livro, são expostas as principais ideias sobre a origem da vida e as suas dificuldades. As diferentes propostas para as condições da Terra pré-biótica, antes da vida, atmosfera, oceanos, minerais são postas em confronto com o conhecimento químico atual, avaliando a sua adequação com a formação dos tijolos da vida, aminoácidos, açúcares, lipídios, RNA, DNA e as outras moléculas da vida. Convido você a se inscrever no canal e comprar o livro Ajuda o Canal.